pessoal. Continuando o nosso estudo de funções do primeiro grau, vai ser muito comum aparecer aqui pra gente também equações e inequações relacionadas à função do primeiro grau. Porque você sabe que a função do primeiro grau é uma função com as características f de x igual a x mais b, nós já vimos isso, onde a e b são reais e esse a é diferente de zero, porque senão ele desaparece e vira constante. Só que eventualmente, quando você estiver trabalhando com uma função do primeiro grau, o enunciado vai poder perguntar para você quais são os valores de x que fazem o resultado daquela função ser maior do que 18, ou quais são os valores de x que fazem o resultado daquela função ser igual a zero e coisas do tipo. Então, quando você pegar a sua função do primeiro grau, que é do tipo f de x igual a ax mais b, e você começar a atribuir valores para f de x, e além disso, quando você puder trocar o sinal de igual por maior, menor, maior ou igual, ou menor ou igual, de maneira prática, a gente está trocando a nossa função do primeiro grau para uma equação do primeiro grau, quando você colocar ali um igual, ou você pode estar trocando por uma inequação do primeiro grau, quando você usar os símbolos de maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. E é interessante a gente falar um pouquinho sobre esse tipo de situação aqui, porque ela vai ser bastante comum aqui no nosso estudo de função do primeiro grau. São conceitos muito próximos e que vão acabar se confundindo. Quando eu estiver trabalhando com função do primeiro grau, vai aparecer muita igualdade com um certo número c real de k, e vai aparecer desigualdades com um certo c real de k também. E aí você teria que resolver aquela situação. Por exemplo, quando aparecer para você uma situação do tipo 2x menos 5 igual a zero. Vejam que 2x menos 5 veio de uma função do primeiro grau. Aí numa situação, um problema, o enunciado vai dizer para você de onde foi gerada essa função aqui, e ele quer saber para quais valores de x o resultado dessa função é zero. Esse é um resultado muito importante, porque falar que o resultado da função é zero, eu estou falando que o y daquele ponto vai dar zero, é o lugar onde corta o eixo x. Esse lugar é muito importante graficamente falando. Então o que você tem que fazer para resolver esse tipo de situação? E é usar a álgebra básica, só para relembrar. É aquele esqueminha de número negativo, quando vai para o outro lado, vai positivo, o positivo vai negativo, aquele que está multiplicando vai dividindo, e o que está dividindo vai multiplicando. Não quero nem entrar muito nesse detalhe aqui, porque a matéria é bem anterior do que a gente está falando. Então, numa situação como essa, quando eu tenho 2x menos 5 igual a zero e eu preciso descobrir qual é o valor de x que resolve essa situação, eu passo o menos 5 para cá, é o jeito informal que a gente fala, né? Fica 2x igual a 5, no fundo está somando os 5 dos dois lados, mas também não vou me aprofundar com isso, eu estou bem além. E agora esse 2 está aqui multiplicando o x, ele passa para cá dividindo, que é a mesma coisa que dividir os dois lados por 2. Então nós teremos que x é igual a 5 dividido por 2, já é uma fração irredutível, já está ótimo como resposta, ou você pode fazer a conta já que ela é um valor exato, né? 5 dividido por 2 é 2,5. Então o valor de x que faz essa equação aqui do primeiro grau dar zero é x igual a 2,5. Tudo bem? Ó, uma outra situação aqui, ó, também uma função do primeiro grau. Só apelei um pouquinho quanto aos coeficientes, ó. Raiz de 3x mais 1 igual a 4. O que você tem que fazer? Primeira coisa, passar 1 para cá subtraindo. 4 menos 1 vai dar 3. Vai ficar assim, ó. Raiz de 3x igual a 3. Aí essa raiz de 3 passa para cá dividindo. Quando ela passar para o outro lado dividindo, você vai ter que o seu x vai ser igual a 3 dividido por raiz de 3. Vai ficar meio apertadinho para resolver, mas eu coloquei de propósito isso aqui para a gente ver. Ó, 3 sobre raiz de 3 já é um valor correto, mas se necessário racionalizar, que nós já vimos em vídeos anteriores, você multiplica em cima e embaixo por raiz de 3. A sua resposta vai acabar ficando assim, ó. X igual, em cima vai dar 3 vezes raiz de 3. Não tem muito como mexer por enquanto. E embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, porque é raiz de 9. Aí notem que esse 3 consegue cancelar com o outro, ó. Qual é o valor de x que resolve isso? Raiz de 3. Você até tem condição de conferir, né? Fazer a famosa prova real. Volta lá no começo e troca o x por raiz de 3. O resultado da esquerda tem que dar 4. Vejam que ao trocar aqui por raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. E 3 mais 1 dá 4. Isso mostra que eu acertei a minha conta. Beleza até aqui? Isso quando for uma igualdade entre os dois lados, em que eu teria uma equação do primeiro grau. O que transforma uma equação em uma inequação? Simplesmente trocar a igualdade por uma desigualdade. Existem 4, que é o sinal de maior,
menor, maior ou igual, menor ou igual. Como que você resolve? A princípio da mesma forma, mantendo... Você só trocou isso aqui por isso aqui, faz do mesmo jeitinho. Mas tem uma ressalva para colocar no final que é importante a gente discutir no último exemplo. Olha só alguns exemplos aqui, ó. 2x menos 6 maior do que zero. O menos 6 vai para lá positivo. Eu vou ter 2x maior, eu mantenho a minha desigualdade, do que 6. Agora, esse 2 passa para lá dividindo, ou divide tudo por 2. E ao dividir tudo por 2, você vai ter que o x é maior do que 3. Então, se o x for maior do que 3, esse resultado aqui vai ser maior do que zero. Esse não é tão simples de você fazer a prova real, mas dá para ter uma noção, né? Eu estou dizendo que toda vez que o número for maior do que 3, isso aqui vai ser maior do que zero. Como agora é um intervalo, porque são várias respostas, é qualquer x maior do que 3, eu não consigo testar todas, mas consigo ter alguma noção. Tipo, se eu trocar o x por 4, tem que dar maior do que zero, veja. 2 vezes 4 dá 8, menos 6 dá 2, que é maior do que zero. E se eu trocar por um x menor do que 3, tem que dar errado, ou seja, ele não pode ser maior do que zero. Vamos trocar, por exemplo, o x por 2. Se você trocar o x por 2, aqui dá 4 menos 6 dá menos 2, que é menor do que zero. Parece fazer algum sentido. Olha a outra, ó. 3x mais 5 menor ou igual do que menos 4. Como é que você resolve essa? O 5 passa para lá, como aqui ele está positivo, ele vai para lá negativo. Vai ficar menos 4 com menos 5 dá menos 9. Então eu terei que 3x é menor ou igual a menos 9. Aí agora, dividindo tudo por 3, para o x ficar sozinho, aqui o 3 vai cancelar, e aqui menos 9 dividido por 3 dá menos 3. X menor ou igual a menos 3. Tá aí, ó. Se o x for menor ou igual a menos 3, ele faz com que essa expressão aqui seja menor ou igual do que menos 4. Beleza até aqui? Agora dá uma olhadinha nesse último caso, porque ele vai envolver uma característica das desigualdades que é muito importante e as pessoas costumam esquecer. Vamos resolver essa, ó. Menos 5x mais 1 maior ou igual a 16. Primeira coisa, você passaria esse 1 para lá, ele vai negativo. 16 menos 1 dá 15. Então ficaria assim, ó. Menos 5x maior ou igual a 15. Seguindo o mesmo processo que nós fizemos nas etapas anteriores, eu teria que passar o menos 5 para lá dividindo ou dividir os dois lados por menos 5. E aqui é um fator de atenção muito importante. Numa igualdade, se eu dividir os dois lados pelo mesmo número, multiplicar os dois lados pelo mesmo número, e esse número for positivo ou negativo, isso não altera a minha igualdade. Afinal de contas, as duas coisas são iguais. Se eu dobrar as duas, elas continuam iguais. Se eu dividir ambas por 5, elas continuam iguais. Se eu multiplicar ambas por menos 1, elas continuam iguais, porque desde o princípio elas eram iguais. Agora aqui eu não estou trabalhando necessariamente com uma igualdade entre dois números, estou trabalhando com uma desigualdade. Eu estou falando que um número é maior do que o outro, ou menor do que o outro, ou maior ou igual, ou menor ou igual. E agora a melhor maneira da gente enxergar o que vai acontecer aqui seria fazer um exemplo numérico com vocês aqui no cantinho, ainda cabe ali, ó, só para vocês entenderem que eu tô querendo, aonde eu vou querer chegar. Eu vou escrever dois números aqui que são 8 e menos 5. Vai ficar bem fácil a comparação. E eu quero colocar entre esses dois números o sinal de maior ou de menor. Pensem comigo. Quem é maior entre os dois números? É óbvio que é o positivo, é o 8. Então se eu quiser colocar um sinal desses aqui, eu não quero colocar com igual não, tá? Só esse aqui, ó, maior ou menor. Eu vou colocar maior. Acho que deve estar claro para todo mundo que o 8 claramente é um número maior do que menos 5. Vamos multiplicar os dois lados por 2 para ver o que vai acontecer? Dobra os dois lados. Se você dobrar os dois lados, ó, se eu multiplicar por 2, o que é que vai acontecer? O 8 vira 16, o 5 vira menos 10, e eu quero que você encaixe o sinal de volta ali para mim. Quem é maior? Obviamente o 16 é maior. Então, quando eu multipliquei os dois lados por 2, esse cara que era maior continuou sendo maior do que esse, né? Porque ele já era maior, eu dobrei e ficou mais distante ainda, se você for observar a discrepância entre os dois. Agora, notem o que vai acontecer se nessa multiplicação, que poderia ser divisão também, eu tivesse usado um número negativo. O que vai acontecer se eu multiplicar os dois lados por menos 3? Multiplico os dois lados por menos 3. Quanto que é 8 vezes menos 3? É menos 24. E quanto que é menos 5 vezes menos 3?
é mais 15. Agora o positivo é esse. É o de lá que ficou maior. O que eu quero que vocês percebam com isso? Numa desigualdade, quando tem algum desses 4 sinais aqui, ó. Se em algum momento eu multiplicar ou dividir os dois lados por um número negativo, na prática é raro você multiplicar e dividir pelo mesmo número. Você passa para o outro lado, né? Dividindo ou multiplicando. Quando você passar então para o outro lado, dividindo ou multiplicando por um negativo, a boca da sua desigualdade precisa inverter. Se tinha o sinal de igual ou não tinha o sinal de igual, isso prevalece. O que acontece é que a boca inverte. Todas as vezes você faz esse tipo de operação com um número negativo. Vejam, não é só o fato de ser negativo aqui, ó. Porque quando eu fui passar para lá dividindo, eu dividi por 3. Eu dividi por um positivo. É esse que é o fator de importância. É o que você está usando para multiplicar ou dividir dos dois lados. Vejam aqui. Eu vou multiplicar agora ou dividir dos dois lados por menos 5, que é negativo. Isso obriga eu a inverter essa desigualdade. Então, na hora que eu dividir tudo por menos 5 aqui, veja, menos 5x dividido por menos 5 dá x. 15 dividido por menos 5 dá menos 3. Como eu dividi os dois lados por um número negativo, ou passei o menos 5 para cá dividindo, a boca da desigualdade inverte. Não era maior ou igual, agora fica menor ou igual. Uma outra estratégia que você tem para resolver isso aqui, caso você fique com medo de lembrar se inverte ou não inverte, você tem um teste para fazer ainda, ver se deu certo. Inverte ou não inverte, deixa o x de um lado da igualdade de modo que o coeficiente dele sempre fique positivo. Aí se você tem agonia de deixar o x do outro lado, isso pode ser tratado, existem vários psicólogos na internet para te atender, porque não tem problema nenhum, gente. Liberem seu coração. Não é obrigatório que toda vez que você dá uma resposta, fique assim, ó, x igual a 2,5. Eu sei que pode parecer esquisito, mas liberte seu coração para perceber que essa resposta aqui, ó, podia ser 2,5 igual a x. Não poderia? Porque se o x é igual a 2,5, o 2,5 é igual ao x. Não precisa ser o x no começo. Eu sei que isso é mais adequado, é a forma mais comum de aparecer, mas eventualmente quando você fizer alguma conta e chegar na resposta 8 igual a x, pode deixar. Você está dizendo que o x é 8, não precisa ser o x necessariamente primeiro. Então o que eu quero mostrar para vocês é assim, você pode olhar para isso aqui e falar assim, opa, como o coeficiente do x é negativo, isso pode me causar enrosco no final, às vezes eu esqueço, porque eu fico nervoso aqui na hora da prova. O que você pode fazer? Faz uma inversão de modo que esse x venha para cá somando. Porque esse aqui ele está subtraindo, está negativo, ele pode vir para cá acompanhado com o sinal de positivo. E aí o 16 é que vai para lá. Então ficaria assim, ó. Você poderia trabalhar com essa inequação assim, ó. Menos 16 mais 1 maior ou igual a 5x. Tá claro o que aconteceu aqui, ó? O 5x, que aqui era negativo, foi para lá positivo. E o 16, que aqui era positivo, veio para cá negativo. Deixa eu ver se tá cabendo bem aqui. Tá assim, ó. Vou terminar aqui para baixo, que se eu for para lá, eu vou sair da tela. Então, só terminando essas contas, ó. Quanto que é menos 16 mais 1? É menos 15. Isso é maior ou igual a 5x. Agora, dividir tudo por 5, que não vai ter o menor problema. Dividir por 5 é dividir por um número positivo. Dividindo tudo por 5, menos 15 por 5 dá menos 3, maior ou igual a x. Observem que essa aqui pode parecer doída para você, mas ela está correta, né? Igualzinha a essa, ó. Aqui eu estou falando que o x é menor ou igual a menos 3. E aqui eu estou falando que o menos 3 é maior ou igual a x. Ó, se o x é menor ou igual do que o menos 3, é porque o menos 3 veio daqui para cá, é porque o menos 3 é maior ou igual do que o x. Então, daquele outro jeito ali, você não chegaria nessa questão de ter que lembrar que tem que inverter a desigualdade. Fica a sua escolha. Só precisa lembrar que quando você mexer com desigualdade e for multiplicar ou dividir os dois lados por número negativo, a boca da desigualdade inverte. Beleza? Obrigado, gente, e até o próximo vídeo.